Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Alexandre Rodrigues, eu sou professor de Biologia e a gente está na Semana dos Biomas. Essa é a nossa segunda aula, isso mesmo. Então, se você está começando por aqui, eu quero te convidar a assistir a primeira aula de biomas, onde eu falo da tundra. É importante que você assista essa primeira aula, porque hoje nós vamos fazer processos comparativos entre o bioma tundra e o bioma de hoje, que é a taiga. Vamos começar então vendo a localização geográfica da taiga. Bom, temos aqui o globo terrestre, certo? Temos a linha equatorial e em vermelho temos a taiga e em verde a tundra. Então a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que a taiga está bem próximo da tundra, especificamente ali no norte da tundra, tá? Esse é o Polo Norte, por isso que as temperaturas são muito baixas nesses dois biomas. A taiga vai abranger aqui, ó, América do Norte, Europa e Ásia, tá? Como características marcantes desse bioma, eu quero destacar aqui as baixas temperaturas e a baixa precipitação. Pessoal, chove-se muito pouco. E a água localizada nesse solo, grande parte do ano está na forma de gelo, está congelada. Daí o fato de nós dissermos que ocorre ali o quê? Uma seca fisiológica. Tem água, só que está na forma de gelo. Logo, os vegetais não conseguem absorver essa água. Tudo bem? Isso é um ponto importante. Outra coisa é quanto às duas estações. Então vamos comparar novamente com a tundra. Lá na tundra também tem duas estações. O inverno é longo, tá? Com 9 meses e com temperaturas extremamente baixas. Já foram registradas as menores temperaturas do planeta na tundra. Quanto ao verão, são só 3 meses, com no máximo uma temperatura de 10 graus Celsius. Como você pode notar, na taiga, você tem aqui a temperatura de 21 graus. E no caso do verão, ele é mais longo. Então, preste atenção nesses detalhes, porque eles são importantes. Ok? Bom, vegetação. A vegetação é típica, tá? Você tem aqui a presença de musgos, temos os líquens, as samambaias, as árvores do tipo faias e bétulas, assim como as coníferas. Quero chamar a sua atenção primeiro para o processo evolutivo, que vai te ajudar a interpretar algumas questões. Os primeiros vegetais a surgirem no planeta foram chamados de briófitas, são as briófitas, tá? E elas são chamadas assim porque elas são de pequeno porte, justamente por não terem vasos condutores de seivas. Aí surgiram então as pteridófitas. Essas, como característica diferencial das briófitas, possuem vasos condutores, então ganharam porte. Depois vieram um grupo que nós chamamos de gimnospermas. As gimnospermas, além de serem plantas bem altas, como característica diferencial das pteridófitas, elas possuem sementes. E aí, por último, vieram as angiospermas. Essas possuem vasos condutores, sementes, frutos e flores. São as mais completas. Tudo bem? Dá uma olhada aqui. Pessoal, os musgos são classificados como briófitas. Já a samambaia entra na classificação de pteridófitas, ou seja, são portadoras de vasos condutores de seiva. Já as árvores dos tipos faias e bértulas são classificadas como angiospermas, ok? E as coníferas, ou seja, o vegetal mais presente, mais importante, que marca as características da taiga, são classificadas como gimnospermas. Isso é importante para você identificar as questões que fazem essas classificações comparativas entre os grupos vegetais nesse bioma. Fique atento a isso, tá? Bom, quero chamar a sua atenção agora para essa aqui, ó, a conífera. Ela tem um formato muito específico, como você deve ter notado. Quero que você olhe para a copa e para as folhas. A copa, como você pode notar, é em forma de cone. Isso não é à toa, se justifica. Como assim? Pessoal, a neve cai sobre a copa e não consegue se acumular. Isso permite, então, que parte dessa neve caia sobre o solo. Se ela se acumulasse, poderia fazer com que essa árvore ficasse muito pesada e viesse a tombar. Isso é uma adaptação. Outra adaptação muito marcante é com relação às folhas. As folhas desse pinheiro são muito longas e finas, tipo agulhas. E essa característica é para reter água. Lembra, pessoal? A maior parte do tempo a água se encontra na forma de gelo. Reter água é sobrevivência, uma adaptação para a sobrevivência do vegetal. Além disso, ela perde menos água
tendo as folhas dessa forma, na forma de transpiração. Preciso te lembrar que os vegetais transpiram, perdem água para o meio ambiente. Com essas folhas, a transpiração é menor. Isso é importante você anotar, tudo bem? Bom, temos a fauna. A fauna é muito peculiar. Primeiro, a biodiversidade é muito baixa. É um pouco mais rica do que quando comparado com o bioma tundra, tá? Mas mesmo assim é muito baixa. Nós temos aqui a presença de caribus e alces, que são animais de grande porte, aquele que possui aqueles galhos, né? Chifre tipo galhos na cabeça, todo ramificado, tudo bem? Tem aqui os linces, que é um felino muito adaptado a essas condições. Temos roedores, diversos tipos de roedores, aves migratórias e de rapina também. Além disso, temos alguns insetos e ursos. Quero chamar a sua atenção agora para algumas características que podem cair no vestibular relacionadas a esses grupos de animais. A primeira delas é a dupla camada de pelo que você vai encontrar aqui no urso e nos roedores, tá? Essa dupla camada de pelo é para poder reter calor, para que ele não perca calor para o ambiente. Eles estão em um ambiente totalmente inóspito em relação ao frio, tá? Outra característica relacionada ao urso, por exemplo, é a grande camada de gordura que existe embaixo da pele. Não só dele, mas de animais como roedores e outros, tá? Essa substância, ou seja, a gordura do tecido adiposo, no caso do urso, é importante no período de hibernação dele. Ele é um animal que hiberna durante o inverno. Então, a gordura vira uma fonte de energia para o corpo, ou seja, alimento, e também gera calor, tá? Além disso, ó, você tem a hibernação não somente no urso, como nos insetos. Exatamente. Os insetos hibernam durante o inverno, diminuindo ali o seu gasto energético e se tornam ativos durante o período reprodutivo, que é o verão, tá? Com relação aqui à migração, quero chamar a sua atenção para as aves. As aves, a maioria delas são migratórias, tá? Elas saem durante o período do inverno e retornam durante o período do verão, que é a época de cheia e a época de reprodução, tá? E por último, a dupla camada de pelo, como eu havia falado, você vai encontrar tanto no urso quanto nos roedores e também aqui, ó, nos chamados caribus, tá? Mas quero te chamar uma atenção também com relação não só à dupla camada de pelos, mas também com relação a uma adaptação que você vai ver muito nas lebres, por exemplo. Algumas dessas lebres têm a capacidade de criar tipos de pelos diferentes, conforme a época do ano. No inverno, elas vão conseguir trocar o pelo e o pelo que vai nascer é branco como a neve. Durante o verão, esse pelo se modifica novamente, ficando mais acinzentado, amarronzado. Isso significa dizer que ela está ali realizando um processo adaptativo chamado camuflagem. Isso é para evitar os predadores. Tudo bem, pessoal? Bom, isso é o que eu tinha com relação à taiga. É muito importante que você anote esses pontos que eu chamei mais a sua atenção. Eles vão te ajudar no momento das questões quando comparado com o bioma tundra, tá? Mas fica aí que eu tenho um recadinho para você. Fala, pessoal, tudo bem? Estou voltando aqui para te convidar a se inscrever no meu canal. Não esquece de acionar o sininho para receber as notificações das aulas que eu vou estar pondo aqui. Me siga também no Instagram e Facebook, Professor Alexandre Rodrigues. Não esquece de deixar o seu like. Até a próxima aula.